Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Como poderá ser feliz a pessoa que é odiada, que é proscrita, que é acusada, que é maltratada por defender alguém, aqui no caso, por ser seguidor de Jesus, por agir em nome de Jesus. Também, como pode se salvar aquele que sacrifica os seus interesses em nome também de Jesus? Nesse mundo em que nós vivemos, parece que isso não é felicidade, não é bom. Mas nós temos de entender que Jesus falou dessa forma, referindo-se justamente à vida material, porque o povo daquela época nada compreendia da vida no seu plano maior, da vida espiritual. Então, para nós compreendermos esses ensinamentos ou essas colocações estranhas que Jesus fez, é preciso que nós conectamos com outros pronunciamentos dele, outras falas dele, que estão registradas no Evangelho. Não podemos perder de vista o diálogo de Jesus com Pilatos, registrado no capítulo 18 do Evangelho de João. Quando Jesus, preso pelos judeus, foi apresentado a Pilatos. E naquele diálogo iniciado, em que Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, o que ele respondeu? Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria evitado que eu caísse nas mãos dos judeus. Meu reino, por enquanto, não é aqui. Meu reino é deste mundo. Do qual mundo? Do mundo material, daquele tipo de mundo que a população ainda vivia naquela época, que era um mundo muito mais difícil do que o nosso atual, que continua praticamente com as mesmas dificuldades vivenciais. E aí Pilatos faz a segunda pergunta: és rei? Jesus responde: você está dizendo. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho, trazer o conhecimento da verdade. Aquele que percebe a verdade, escuta as minhas palavras. E quais são essas verdades? A gente sempre informa que as verdades são justamente esses ensinamentos ou as coisas existentes do plano invisível, do plano espiritual, que nós desconhecemos. E quando Jesus se refere que o seu reino não é deste mundo e que ele veio trazer a verdade, ele quer dizer que ele veio trazer conhecimento de novas coisas, até então ignoradas pela humanidade. E a principal coisa que ele trouxe na sua encarnação, aliás, duas principais, foi justamente a comprovação da imortalidade e a notícia da vida futura.
Se nós nos determos simplesmente no sentido do pé da letra das palavras faladas por Jesus e registradas no Evangelho, nós vamos ficar restrito apenas a que elas se dissessem de forma esquisita, estranha, a respeito da vida material. E o que ele dizia ou disse não teria muito sentido. E é o que o povo daquela época compreendeu. Esse homem está perturbado, ele fala coisas que nós não entendemos e que não é da nossa realidade vivencial. Mas ele estava se referindo ao futuro, à vida futura, à continuação da vida além do plano material. Já que nós sabemos da imortalidade comprovada por ele mesmo, que o espírito não morre, é imortal. Se ele não morre, ele tem de continuar vivendo. E é evidente que quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava aqui no presente, e a vida do espírito desencarnado seria então a vida futura daquelas próprias pessoas às quais ele falava. Então ele tinha de se ater aos termos da época, ao sentido que as pessoas poderiam compreender de acordo com a evolução, desenvolvimento mental, espiritual delas naquela época. Porque se ele tivesse detalhado abertamente, claramente, o que nós sabemos hoje da vida futura, aquele povo teria ficado deslumbrado e não iria compreender nada. E o que ele dissesse seria perdido. Tanto é que quando ele se referiu a Pilatos, que ele estava testemunhando a verdade, Pilatos perguntou, mas que verdade? Jesus simplesmente se calou, não respondeu. Porque era chover no molhado. Se ele dissesse a Pilatos que verdade era, Pilatos não ia acreditar, como ninguém acreditava em Jesus, até mesmo os parentes deles. Então, a vida futura é o eixo do conhecimento do Evangelho de Jesus. É o princípio básico. Para nós compreendermos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, nós temos de saber que ele estava falando para o espírito e não para o homem, ou seja, para o espírito encarnado, no sentido de prática. Porque nós sabemos que os objetivos, as práticas do mundo material são completamente diferentes, diversas, os objetivos são diversos daquele do plano espiritual. Tudo porque nós lutamos aqui de interesse material vai ficar aqui mesmo. O que nós vamos usar no plano espiritual é justamente aquilo que nós conseguimos construir, edificar no nosso íntimo, no nosso espírito, seja em termos de bem ou de mal. É evidente que se nós estamos edificando bem, a nossa vida na vida futura será ótima. Se estamos ainda derrapando no mal, as consequências pelas quais nós vamos responder por elas no plano espiritual serão muito dolorosas, porque os sofrimentos lá não tem nada de material, são sofrimentos morais. E o sofrimento moral é muito mais doído do que o sofrimento material. Então, o que nós vemos aqui, se nós traduzirmos, graças à doutrina espírita, nós conseguimos traduzir o que Jesus disse nesses dois trechos do Evangelho, é como se fosse assim, olha,
vocês não precisam dar tanto interesse às coisas materiais aqui, não. Vocês têm de dar prioridade às edificações espirituais, porque são essas que vocês vão usar delas na vida futura, no plano espiritual. As materiais vão ficar aqui. E a doutrina espírita, para a nossa felicidade, que é o Consolador prometido por Jesus, sem dúvida, ela veio nos esclarecer isso. Vejo tanto que é interessante a condição humana até hoje. Todo cristão acredita na vida futura, né? Mas a maioria não sabe como isso ocorre, como é a vida futura, como ela vai desenvolver, transcorrer. Isso não precisamos explicar, porque nas seitas religiosas que nós conhecemos aí, todas dão uma explicação sobre a vida futura, de forma que não convence aqueles espíritos que têm uma visão mais evoluída, não satisfaz. E a doutrina espírita, que é a única ciência que existe entre os homens da espiritualidade, que fala das coisas do espírito, nos esclarece isso claramente com uma lógica tão grande que não há como contestar esses ensinamentos. Então Jesus falou de forma estranha para a compreensão deles na época, eles não iriam compreender diferentemente. Então tomou o sentido da vida daquela época, a terminologia, os costumes, os hábitos, para poder dar pela primeira vez a notícia das coisas, das bem-aventuranças, do progresso que o seu Evangelho veio trazer para toda a humanidade. E interessante, meus irmãos, que nós sabemos que até hoje, grande parte da humanidade se acredita, não cogita disso. Mas alguns, ou a maioria, uma grande parte, não aceita a existência do mundo espiritual e muito menos a comunicação dos espíritos. Coisa que a própria ciência hoje já está despertando para isso. A condição humana, a mentalidade humana, o pensamento humano é tão complexo, varia tanto de pessoa para pessoa, que nós sabemos que a ciência, na sua quase totalidade, não aceita também a existência do mundo espiritual e nem um poder maior, poder extraterreno, que possa sobrepor ou influenciar sobre o poder fracionário que existe entre os líderes aqui no nosso plano material, os líderes das nações e dos povos. Não aceita, mas a ciência está caminhando para lá. Quem já teve a oportunidade de ler um livro chamado Biologia da Crença, é um cientista japonês, biólogo de renome. Nesse livro, ele fez uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa que ele fez durante 20 anos. Praticamente, ele fala da célula, ele estuda a célula, de modo como a gente vê André Luiz trazendo no livro Evolução em Dois Mundos. E no final ele diz o seguinte: essa minha pesquisa transformou completamente a minha vida. Praticamente ele trata da espiritualização lá da matéria, através da espiritualização das células. Cada célula nós sabemos que é uma individualidade, né?
E por isso, nosso corpo físico, que é o corpo mais perfeito, se constitui de cerca de 53 trilhões de células. Cada ente individualizado, autônomo, né? Com vida permanente. Então ele diz o seguinte, ele aceita, inclusive, a comunicação dos espíritos e as consequências dos nossos atos aqui em vidas futuras. Ele é um cientista japonês, mas vive nos Estados Unidos. Ele diz que nós somos uma estação receptora de outra estação maior que tem no plano espiritual, e que essa estação nossa é o próprio espírito. Então nós sofremos a influência do plano espiritual. E ele diz o seguinte, que a medicina precisa repensar, a ciência precisa repensar a sua posição atual. Ele admite a conjunção da ciência com a religião, como coloca Kardec no Livro dos Espíritos, aliás, nas obras básicas, né? Então ele diz o seguinte, que a ciência física estudou tudo, conhece tudo sobre o corpo físico. A preocupação agora dos cientistas, principalmente da ciência fisiológica, é porque eles não sabem de onde vem o que é energia que dá vida ao corpo físico. E vocês verem que o processo da evolução é tão, vamos dizer assim, uniforme, né? Se afunila tanto, que hoje a preocupação realmente da ciência vai ser essa. E ele coloca lá que a medicina também precisa desenvolver, ela está travando o desenvolvimento, o progresso do próprio bem-estar da humanidade. Porque com a evolução da física quântica, e esse estudo dele é feito tudo embasado na física quântica, com a evolução da física quântica, as aparelhagens para tirar imagens que a medicina usa, já consegue detectar a doença na célula. Então, possivelmente, toda doença tem possibilidade de ser tratada preventivamente. Mas ele declara claramente lá que a indústria farmacêutica não tem interesse em investir na área, e nós não precisamos perguntar por quê. Todos nós sabemos, né? Por quê? A célula é removível, é renovável, é substituível. Pensou a célula doente, evidente que a doença não vai explodir no corpo. E aonde fica o comércio de remédio, né, doutor? Sim. Então o progresso é irreversível. E o marco do progresso da humanidade, para entender a globalização da vida em todo sentido, a integralização da vida, do plano material ao plano espiritual, da matéria, inclusive, com a moral, o marco é o Evangelho de Jesus, antes e depois de Jesus, porque os outros conhecimentos, principalmente no aspecto moral que nós temos, é um desdobramento daquele código divino de moral elevada, que é o Evangelho de Jesus. E corroborando, confirmando isso, interpretando esses itens que foram lidos aqui do Evangelho de Lucas e Marcos
Nós vamos ver aqui Emmanuel, no livro Pão Nosso, quando ele interpreta o versículo 22 que foi lido do capítulo 6, ele dizendo que Jesus considera felizes os seguidores que compartilham com ele as aflições, os sofrimentos e trabalhos. Todavia, diz ele, cabe a cada um entender que ele, Jesus, considera sacrifícios e sofrimentos bênçãos educativas. Bênçãos educativas e redentoras. Acrescenta ele ser necessário, então, aceitar esse sacrifício com paciência e resignação. Então, aquele ódio, as invejas, as perseguições que os seguidores dele deveriam sofrer, desdobradas numa visão maior, estão substituídas pelas nossas provas, as expiações pelas quais a humanidade passa, as provações de cada um de nós, os sofrimentos, as dificuldades. Daí a razão para que nós não tenhamos medo da vida, nem fugirmos do sofrimento, porque o sofrimento é uma forma de depuração, desde que, como disse Jesus, aceito com paciência e com resignação. Continua ele, em outro livro, Palavras de Vida Eterna, capítulo 15, interpretando, Emmanuel, que continua interpretando, o versículo seguinte, de número 26, do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Emmanuel diz então o seguinte: esclarece que todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, que desejamos estar juntos dele, de Jesus, somos afetados, por aflições, dúvidas e defeitos imensos. Por isso, Jesus recomenda a todos nós, se alguém quer seguir após ele, deve negar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. E acrescenta que se queremos encontrar o Senhor para a edificação da nossa felicidade, temos de renunciar com destemor às coisas materiais, sem importância, então o supérfluo, suportando corajosamente as consequências dos nossos atos praticados ontem e hoje, e seguindo-o como nosso divino modelo. Então, a cruz nossa, meus irmãos, são as nossas dificuldades de todos os dias. E para segui-lo, não é caminhar atrás dele, não. É aplicar a paciência e a resignação de acordo com os ensinamentos do Evangelho dele. Tolerância, fraternidade, caridade, amor ao próximo como a nós mesmos, respeito, não desejar o próximo que nós não desejamos para nós. Isso é que é seguir Jesus, isso é que é acompanhar Jesus. E Ele está todo dia conosco. O grande consolo é esse. A doutrina espírita é de um consolo tão imenso, que nos pacifica intimamente e reforça a nossa esperança, no sentido de que toda a nossa felicidade depende ou dependerá, na sua totalidade, vamos dizer assim,
a cada um de nós, a cada um edificar a sua felicidade. E por último, vamos ver o Emmanuel com outra lição no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 58, interpretando o versículo 36 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Afirma Emmanuel que o homem, veja bem, hein? Veja o tanto que nós ainda estamos materialistas, a grande maioria. Afirma Emmanuel, né, que o homem está sempre decidido a conquistar o mundo. A conquistar o mundo. Mas nunca está disposto a conquistar-se, ou seja, conquistar-se a si mesmo, destinando-se a uma esfera mais elevada, né? Uma esfera mental, espiritual mais elevada. Nessa falsa atitude, o homem inverte ou subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus concede ao homem bastante saúde física, o que é que faz o homem? Ele costuma usar essa saúde na aquisição de doença destruidora, os excessos, né? Não, eu sou sadio fisicamente, isso não me faz mal e eu vou aproveitar a vida. E embala, né? As consequências virão depois, porque nós já sabemos, né? Então, ele faz isso, usa da sua força física, da sua saúde física, para aquisição de doenças destruidoras. Se consegue amelhar, juntar possibilidades financeiras, tenta sambarcar os interesses alheios. Aí ele não contenta-se só com o que ele tem, não, ele quer sempre mais. E aí, para ter mais, ele passa por cima dos interesses alheios, desrespeita o próximo, explora o próximo para adquirir mais. Isso tudo em nome do quê? De construir aqui no plano horizontal, que é o plano material. E no plano da vida futura, o que é que ele está construindo, se dedicando a essa atividade exagerada? Nada, né? Então, prosseguindo, diz Emmanuel, assim agindo, faz o contrário o homem do que interessa à vida futura. Isso tudo que está sendo colocado aqui não quer dizer que o homem não deva dar interesse às coisas materiais, não. Ele deve interessar por elas. A riqueza material é abençoada. Ele sendo rico, ele pode usufruir da sua riqueza moderadamente, sem exagero. E o excesso da riqueza, ele pode realizar muita coisa de bom, de bem em benefício do próximo, como a gente tem visto por aí. Alguns fazem isso, não é? Ajuda o hospital de câncer, ajuda a entidade filantrópica, os cantores fazem shows para doar, e assim por diante. Mas tem uma grande parte que está naquela de assambarcar o mundo. E por todos os meios justificam para eles essa vontade de realizar. Então nós temos de entender o Evangelho de Jesus complementado pelo Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que os ensinamentos nessas obras todas que nós temos, que é em número imenso, né? Só da psicografia de Chico, mais de 500 editadas, né? Então, são esses conhecimentos que estão nos preparando para a vida futura, que nos estão edificando no sentido de nós nos desapegar mais da matéria
usar dela apenas naquilo que for necessário, sem a ambição de acumular mais coisas, e trabalhar para o benefício do próximo, porque fora da caridade não há salvação. É a senha da doutrina espírita do Consolador prometido. Caridade, tanto sob o aspecto da beneficência e muito mais ainda sobre o aspecto moral, o da tolerância, o aspecto da indulgência, do perdão das ofensas, da vivência fraternal, da solidariedade. Então, essas são as colocações, e nós agradecemos a Deus, a Jesus, e pedimos que Ele continue nos amparando sempre. Muito obrigado. Que assim seja.